sessão na casa do cliente, o que levar. Primeira coisa que a gente precisa entender em relação a fazer newborn na casa do cliente. Nem todas as sessões que você vai fazer, depende do estilo, você precisa levar coisas, tá? Então, o primeiro passo aqui é a gente compreender que se eu trabalho formato estúdio na casa do cliente, eu preciso levar tudo. Ou seja, se você for fazer aquele newborn clássico, com posicionamentos e produções e tudo mais, você vai ter que levar várias coisas para casa do cliente, assim como você faz no estúdio. Mas, se você faz um lifestyle, usando as coisas da casa do cliente, coelhinho e tudo lá, sem muito posicionamento, não precisa levar nada. Beleza, então, explicado aqui, a primeira coisa que a gente precisa compreender é isso. Que estilo você vai fazer, porque dependendo do estilo, você não vai precisar levar nada que não seja a sua cama. Mas acredito que a maioria não faça lifestyle, a maioria faz o newborn clássico, com posicionamento, com produções e tudo mais. As pessoas começam trabalhando na casa do cliente, como foi o nosso caso. A gente ficou 1 ano trabalhando, indo atender na casa do cliente, levando as produções, levando tudo para atender na casa do cliente. E a gente faz isso até hoje quando a gente atende clientes fora de Curitiba, então a gente leva toda a produção, monta tudo para atender na casa do cliente. Então a gente vai mostrar essa forma aprimorada que ao longo do tempo a gente conseguiu reduzir o volume de coisas e fazer isso de uma forma mais assertiva, né? As produções e tudo, de uma forma muito mais inteligente, assertiva, mais prática. Quando a gente começou a trabalhar na casa do cliente, aliás, quando a gente começou a trabalhar com o newborn, já era na casa do cliente, a gente tinha que entender o que a gente tinha que levar, né? E no começo a gente não tinha muita coisa para levar. A gente levava o que tinha. Então, com o tempo, a gente começava a pegar tudo que tinha, colocava dentro de caixas organizadoras, caixinhas grandinhas, assim. No começo levava nessas caixas. Só que eu tinha que ficar amontoando caixas. E eu não tinha uma logística e nada para levar na casa do cliente. Era tudo do jeito que dava para levar e o que tinha para levar. Então eu ia lá, colocava no porta-malas. Não, essa logística que eu falo, não ter essa organização e essa logística acabava me tomando muito tempo. E eu também não tinha um checklist, coisa, já aconteceu de eu esquecer equipamento. Sorte que eu lembrei na esquina, assim, tipo, sei lá, 2 quadras de casa. Então, tem uma série de coisas que a gente pode acabar esquecendo com muita facilidade se você não tem uma organização. Toda vez que a gente fala de live, que a gente fala de vídeo, que a gente fala de alguma coisa importante para a sessão, vocês vão ouvir a palavra organização, porque organização é fundamental. Se a gente é bagunçado, vai esquecer porque tá bagunçado, porque você não tem uma ordem para nada. Então, uma das coisas importantes da gente entender é que no começo a gente levava tudo que tinha, e muitas vezes tudo que tinha era mais do que precisava ou menos do que precisava, porque não tínhamos muita coisa, e em relação a props, que a gente tinha 3, quando a gente tinha 4, eu levava os 4, por exemplo, e não precisava, era muita coisa, né? Então, a ideia aqui é a gente trazer para você uma oportunidade de reduzir seu tempo, de melhorar sua organização na hora de preparar as coisas para levar, considerando que você é um fotógrafo que vai fazer tipo estúdio na casa do cliente, tá? E a segunda coisa é tirar de uma vez por todas essa barreira da sua vida de que é complicado fazer sessão na casa do cliente por XYZ. A gente tem prós e contras nas duas situações. A gente não vai ficar comparando aqui como é ter estúdio e como é atender na casa do cliente, porque não é o tema da live de hoje. A live de hoje é o que levar. Porém, existem prós e contras tanto em estúdio quanto na casa do cliente em si. E é nisso que a gente precisa focar, tá? Eu falei que a gente levava em caixas organizadoras, né? E que a gente levava muita coisa. Teve uma época, até mesmo quando a gente viajava para dar curso, né, Dani? Uhum. Meu Deus, vocês não têm ideia de como ia o carro. Teve uma vez que a gente foi dar um workshop em Foz. Foi, sei lá, 2016, 2015. Pararam a gente 2015. Na volta achando que a gente estava vindo do Paraguai cheio de muamba, porque estava cheio de coisa. Foi difícil de convencer o guarda de que a gente não estava no Paraguai. Ele mandou abrir o porta-malas, ele ficou mexendo no porta-malas. Ele só ficou legal quando a gente falou que era fotógrafa newborn, que ele falou, eu tenho um neto, ele fez essas fotos dele, foi muito legal, assim, tipo, que legal, tá tudo certo com o documento, pode ir embora. Porque senão ele ia achar que a gente comprou as muamba lá. E não era tudo carro socado, porta-malas, tudo. Porque até então a gente já era um pouco mais organizada, porém, o que acontece quando a gente fica inseguro? Você leva 2 ou 3 vezes mais do que precisa porque tem medo.
Só por isso, porque chega lá não usa. Leva porque tem medo. Acaba levando muito mais. Eu fazia muito isso. Eu também tinha insegurança. Falei, mas e se arruma outra coisa aqui? Tem que ter o plano B chega aqui. Lá na hora, você olha aquele bando de coisa. Mas será que eu uso esse ou esse? Fica na dúvida se o cliente vê a mala. Manta ou essa? Mas será que isso aqui... mas eu não usei todas as coisas. Será que meu cliente não vai achar ruim? Mas esse não sei o quê. Aí você chega lá na hora, você estava na dúvida antes, você chega lá na hora de fazer a sessão, continua em dúvida, você começa a perder tempo. E perder tempo, a sessão vai demorar mais, vai ser estressante, não vai ser uma experiência tão boa. Então, quanto mais assertivo, otimizado, mais planejada for toda essa preparação para o ensaio, mais fácil vai ser na hora. Hoje a gente vai fazer um detox, né, Dani? O detox da mala. Sim. Detox da mala. Vamos lá, todo mundo vai PPO, vai baixar aquela coisa assim, ó, que ninguém mais vai levar tudo que acha que precisa sem precisar, só para ter mais trabalho, só para levar mais tempo, só para... a gente vai desintoxicar você dessa coisa, tá bom? É isso que a gente vai fazer. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui. Eu já deixei tudo que eu vou levar para casa do cliente. Eu não vou na casa do cliente, tá, gente? Mas eu estou simulando uma sessão de uma menina, tá? Eu decidi que é uma menina, o nome dela vai ser Scarlett. Vanessa? Não, Scarlett. Scarlett Vanessa. E nós vamos fotografar a Scarlett na casa dela hoje. Ela tem 15 dias, porque, né, nos dias de hoje... então ela tinha 18, né? Nos dias de hoje já passou do prazo. Não, os que a gente tá fazendo esses dias tá tudo certinho no prazo. Não, mas a gente vai para dramatizar. Tá, então tá. Ela tem 18 dias e ok. Beleza, vamos lá. A gente vai fotografar ela. O que vamos levar para fotografar a Scarlett? Eu já coloquei em cima do puff tudo que eu vou levar e já vou mostrar passo a passo aqui para vocês. Separei aqui o caixote de madeira, que eu já falei sobre ele, e o baldinho basic, que eu também já falei sobre ele, que são coisas que eu gosto muito de levar na sessão, tá? A única coisa que eu não vou colocar na mala aqui vai ser o baldinho basic. Por quê? Porque dependendo do jeito que eu colocar, eu posso, sem querer, amassar. Porque ele é lata, e eu não quero nem que amasse 1 milímetro dele. Então, por essa razão, ele vai fora, tá? Mas o caixote possivelmente vai dentro. Isso aqui vai também, tá? Fica, okay. Já vou explicar. Ele não vai na mala ainda. Primeira coisa que eu vou fazer. Eu vou pegar as mantas de microfibra que vão no puff. Eu não posso esquecer, gente, senão eu vou zoar todo o meu ensaio. Aqui eu tenho as 2 mantas que eu uso no puff, eu já tirei elas do puff. Elas estão aqui, ó. Como é que é? Casal, solteiro? São 2, essa aqui é de casal e essa aqui é de solteiro. Mas essa é de casal comum, normal, tá? Não é grande, não. E eu nem tenho tanta certeza assim se ela é de casal, mas eu acredito que seja. Passo 2. A gente leva em uma mala, tá? Em uma mala grande, assim. Tem uma trena aí pra medir? Acho que tem. Quando você procura, eu vou fazer. A Dani vai procurar uma trena e a gente mede, tá? Não sei o tamanho dela. Enrolei, ele vai nessa parte aqui da mala. E o outro vai ao lado dele. Por que enrolado, Bel? Porque eu consigo utilizar espaço, assim. E aqui nesse outro cantinho, aqui, ó, vai o flocate. Separei um flocate, também, sempre levo. O que eu vou fazer no flocate? Eu vou dobrar ele pra dentro. Essas coisinhas que eu tô colocando aqui agora não estão indo em pacotes. Todo o resto eu vou colocar em pacotes, tá? Então aqui, eu já vou até prender, eu preenchi, mas eu ainda posso colocar algumas coisas aqui nesses vãos. Eu posso colocar medidor de temperatura, eu posso colocar várias outras coisas que eu ainda preciso colocar, tá? Essa mala tem 75 de altura por 50 de largura. Assim, e a quantidade dela, depois que a gente fechar, você mede por quantidade? Eu dou tem 15 e 30. Mas é 75 de altura, tá? É uma mala bem grande, assim, que a gente chama de mala container. Beleza, foi aqui as mantas de microfibra e o flocate. Agora vai o meu fundo. E para o meu fundo, eu tenho o prendedorzinho aqui, ó, fita crepe, tá? Então, a fita crepe já está separada aqui. O que mais que eu tenho? Os meus posicionadores. Eles estão nesse saquinho aqui. O que são esses posicionadores? Podem ser bolas de meio, o que vocês preferirem.
Agora vamos virar a mala. Eu venho para esse lado da mala que normalmente tem zíper. O que eu vou fazer aqui? Ó, tô com pacotinhos aqui separados, pacote zip. Então eu vou, primeiro, 2 mantinhas para forrar, se eu precisar, tá? Para forrar aqui o caixote e o baldinho de madeira. Eu vou deixar elas ali em cima ainda, tá? Ela não tá bem certinha dentro da mala, porque eu vou decidir por último onde eu vou colocar. Já decidi sobre uma manta aqui, ó. Tem a manta e o forro dessa manta. Então, o que eu vou fazer? A manta, eu vou colocar num pacotinho. Deixa eu mostrar como é esse pacotinho. A gente compra em casa de embalagem esses pacotinhos aqui, ó. Que eles são zip. Sabe aqueles que prendem assim? E daí passa o dedinho assim e ele fecha? A gente compra de vários tamanhos esses pacotinhos aqui e usa para levar, organizar assim, por exemplo, quando você não tem gavetas ou lugares assim para guardar, você pode guardar em pacotinho para não sujar. E como a mala não tá 100% limpa dentro, né, sempre, a gente usa os pacotinhos. Agora, eu quero dar uma dica de ouro para vocês. Enquanto isso, Dani, eu vou te pedir para pegar essa manta verde ali. A dica de ouro é a seguinte. Mais uma manta que eu separei aqui, ó. E eu vou colocar aqui também no outro pacotinho. Segurei um pouco daí. Agora, gente, percebam uma coisa importante no momento de escolher a produção que você vai levar para casa do seu cliente. A sua produção, ela não deve ser melhor ou pior do que uma produção que você faria no estúdio. Porém, existem escolhas assertivas. Por exemplo, se eu for escolher essa manta para ir na casa do cliente, olha o volume. Em relação a essa aqui pequenininha, olha só. Eu preciso de um forro para essa aqui também, porque ela é bem transparente. Ela é bem transparente. Então, olha o volume, a diferença de volume. Mesmo se eu dobro ela aqui, ó, olha o volume, olha a diferença. Então, a gente tem que ser inteligente nessa hora e escolher a coisa certa para não ir com muito volume. Estou trabalhando com volume. As minhas 2 mantas estão aqui. Os forros eu vou colocar junto, no mesmo pacote. Bel, por que você está colocando isso no pacote e a manta de microfibra não? Porque a manta de microfibra ela não entra em contato com o bebê. Então, as coisas que vão entrar em contato com o bebê vão ficar tudo. E essas aqui de base também acabam não entrando em contato com o bebê. Mas eu prefiro deixar aqui, porque se porventura encostar em alguma limpinha se eu não usar. Então, as 2 bases estão juntas aqui. Beleza. Então, já vou colocar aqui a mantinha. Outra dica importante. Onde está a rodinha da mala? A rodinha da mala está do lado de lá. Principalmente se eu vou fazer uma viagem, aeroporto, tá? Eu fico muito tempo com a mala em pé, essa informação é importante. Por quê? Porque eu não vou deixar para baixo headband, ursinho, coisa que eu posso amassar e esmagar. Eu vou deixar para cima, que quando a mala estiver em pé, o peso dele não vai influenciar no que está lá embaixo, tá? Vou colocar o caixote de madeira aqui dentro, ó. Então eu já vou colocar ele aqui, onde está a rodinha. Aqui, ó, na parte de baixo. E aí, o que eu vou fazer aqui? Vou colocar coisas dentro. Vou colocar isso aqui dentro. Medidor de temperatura, higrômetro. Ele tem que ir. Ele vai ficar aqui também, porque senão, se alguma coisa amassar ele e apertar, ele vai ficar pi, 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 no meio da mala, assim. Você não sabe o que tá rolando, parece que tem uma bomba ali, mas é só um medidor. Outra coisa que eu não posso esquecer, a gamela posicionadora. E aqui dentro da gamela, o que eu tenho? Pacotinho. Eu deixei separadinho, gorrinho com ursinho. Ó, o ursinho vai aqui. Tem outro par de gorrinho com ursinho, que vai aqui. E tem um terceiro par de gorrinho com ursinho, que vai aqui. Agora eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Eu tenho. E tem mais um ursinho que não tem par, que é só um ursinho verdinho. Esse ursinho verdinho eu peguei pra usar com a manta verdinha. Ó, vai combinar aqui. Beleza. Esse outro ursinho aqui, ó, com esse gorrinho, que é da mesma cor, eu vou usar aqui com essa manta. Já deixei separadinho, bonitinho. E aí eu peguei um terceiro, que é o off-white, e peguei o gorrinho dele também, e o rosa. O rosa eu posso misturar com o verde, porque eu tenho uma combinação legal. Porém, ao mesmo tempo, eu escolhi outras coisas para o chão, que vão combinar com o rosa e com o verde. E
o neutro que sempre vai dar jogo, tá? Então, os ursinhos, eles vão ficar em um pacote e os gorrinhos em outro. Então, por que você vai separar? Porque eu só vou pegar na hora que eu precisar e se eu resolver que eu vou usar, porque às vezes eu resolvo que eu não vou usar. Então, eu tô levando 3 gorrinhos aqui, ó, e eles vão aqui. Esse gorrinho rosa, eu tô levando, por quê? Porque eu tô levando aqui, ó, contensor, wrap de acabamento e wrap de modelagem, tá? Eu tô com os 3. Esse, como ele é off-white, eu posso misturar ele no rosa, eu posso misturar ele no verde, que eu tô levando o baldinho basic verde. O que eu pretendo fazer? Eu pretendo usar a manta verde no puff, depois eu quero pegar a manta verde do puff e o wrap dela, que eu também separei aqui para levar. Eu pretendo utilizar no baldinho verde. E o rosa, como ele vai com o verde, mesmo que não seja para eu misturar na hora, depois no álbum ele vai ficar legal, eu vou ter uma combinação rosinha para usar tanto no baldinho, se eu quiser, quanto no caixote para usar com o bege, tá? Daí o bege eu posso fazer todo bege ou eu posso misturar ele com rosa. O wrap eu vou colocar aqui todos no mesmo pacotinho. Inclusive o de contenção. Não, é porque o da manta eu gosto de colocar com a manta, na verdade, tá, gente? Então eu vou colocar tudo aqui menos o da manta. Porque o da manta eu gosto de que fique com ela, porque a hora que eu vou usar a manta já tá ali o wrap fácil pra mim. Então, Já tá um kit pronto. Tá bem prático. Ah, Bel, por que você não coloca o ursinho e tudo junto aí? Porque pode ser que eu não use, eu não quero abrir na frente da mãe e que ela veja e de repente eu não vou usar. Eu levo porque eu quero ter variação no uso de acessórios e tal, mas não significa que eu vou usar todos esses ursinhos que eu tô levando, tá? Beleza, agora eu vou colocar esse daqui também no pacotinho e a gente tá com a mala quase pronta, gente, quase mesmo. Ó, tudo bem higienizado, então a mãe percebe na hora que eu chego na casa dela e começo a tirar tudo do pacotinho, álcool em gel, tô com um aqui, vou colocar aqui, ó. Vou deixar os pequenininhos ali. A gamela vai também, só que eu vou colocar ela depois. E eu já separei as headbands que eu vou usar. Verde, rosa, off-white e um cremezinho da cor da manta que eu escolhi. Ele também vai aqui, ó. E tá fácil de pegar. Posso levar mais, Bel? Pode. Eu não vou levar mais porque eu sei que eu não vou usar. Mas normalmente eu levo pelo menos preenchido isso aqui. Então, aqui. Agora, o que eu vou fazer aqui? Vou encaixar a minha gamela. Eu tenho mais esse posicionador de baldinho que eu gosto de usar, mas a gente pode fazer esse mesmo posicionador com as mantas ali que eu separei. Agora, eu vou coordenar aqui a minha gamela. Esse aqui, gente, eu gosto de levar ele no pacote, porque ele também dá para usar sem nada, se você quiser. Eu nunca usei sem nada, eu sempre acabo forrando ele, mas dá também. Agora, o que eu vou fazer? Lembra que eu deixei ele bagunçado? Eu vou virar minha gamela, vou colocar em cima desse posicionador. Vou pegar esses outros aqui, ó, e vou passar aqui em volta dela. Por quê? Porque eu não quero correr risco, né? Agora eu vou fechar aqui. E ainda tem uma coisa que eu não coloquei na mala, que eu gosto de levar, que tá aqui. O meu banquinho para usar com o meu puff e o pequenininho que eu gosto de sentar para enrolar o bebê no wrap. Esses banquinhos nós compramos no mercado, supermercado, ou Carrefour, ou vocês encontram pela internet, no Extra. Esse aqui eu vou deixar bem pra cima aqui, ó, porque eu tenho ali o caixote. E essa mala, assim, bem cheia, não excede o peso, se vocês forem fazer uma viagem de avião, por exemplo. Ó, eu vou fazer uma coisa aqui, gente, seguinte... Vou colocar eles por baixo e já vou explicar o motivo. O motivo é que eu tô com a gamela própria ali, para eles não ficarem se batendo. Eu vou colocar ele por baixo aqui, ó. Ai, bem melhor. Normalmente eu deixo em cima, mas como eu vou levar ela, se eu considerar que no aeroporto eles vão ficar jogando para um lado e para o outro a mala, eu posso correr o risco de quebrar ou de danificar alguma coisa. Agora eu vou fechar. Outra coisa, eu trabalho... Deixa eu colocar aqui. Eu trabalho com flash. O meu flash, a partezinha do flash em si, onde tem a lâmpada, vai na minha mochila de equipamento. A sombrinha e o tripé também vão na mala, tá? Só que eu não tô com eles aqui.
A minha sombrinha e o tripé vão atravessados assim, ó. Mas eles cabem. Uma coisa que eu não coloquei aqui, que eu sempre levo, lencinho umedecido. Mesmo que a mãe tenha, eu acabo levando o meu para ficar limpando minha mão. Ah, tem mais uma coisa, não menos importante, que vai junto também. Só se eu vou de avião que ele não vai, tá, gente? Mas esse climatizador, ele vai junto comigo. Ele já faz parte, já é um pedaço. Se for de mim. carro, aí a gente leva o climatizador. E aquele puff donut também com o suporte dele, mas o suporte dele vai numa maletinha bem pequena. Então, olha só como é que a gente chega na casa do cliente hoje. E com a maletinha do suporte, né? Que o resto vai tudo dentro da mala, não tem bagunça, não tem BO. É simples. Aí o que eu não coloquei aqui? Que eu tava falando, lencinho umedecido e o álcool eu acabei não colocando ali. O álcool, gente, o que eu faço sempre? Travo ele e aí eu coloco dentro de um pacotinho antes de levar, tá? Por quê? Porque ele pode estourar ou ele pode destravar. Isso já aconteceu. Aí para não encher de álcool gel ali no meio das suas coisinhas, apesar que como quase tudo tá no pacotinho, não iria manchar. Manchar que eu digo molhar. Mas vai desperdiçar álcool e pode molhar alguma coisa, né? Umedecer. Então a gente coloca no pacotinho. Se vocês forem de avião, vocês fazem como com o climatizador, então? A casa tem que ter o climatizador, tá, gente? Normalmente tem. Ou a maioria das viagens que eu faço de avião, com exceção daquela do Japão, que a gente foi para fotografar também um newborn, que foi contratado, era para cursos. Então, a gente estava num estúdio onde tinha. Mas se você vai viajar de avião na casa de um cliente, tem que já entender como é que é o espaço dele, se ele tem ar-condicionado, se esse ar-condicionado dá conta de deixar em 30 graus o espaço, porque o que eu tenho visto muito é a gente deixando o bebê passando frio, por isso que o ensaio não está acontecendo. Quando tem, a não ser que seja do Nordeste. Eu não tenho um climatizador. E aí eu peço para deixar 1 hora antes ou 1 hora e meia antes, dependendo da região, tá? Já ligado, para quando eu chegar a temperatura já tá bem agradável para começar. Porque eu chego, a hora que eu monto, eu levo cerca de 10 a 15 minutos, no máximo, para abrir a mala e desmontar as coisas, tá? Outra coisa importante é que normalmente quando eu não levo na mala, eu levo na mochila, é a roupa. Para você poder se trocar, principalmente se você for a pessoa que vai descarregar as coisas também. Tem gente que anda com um assistente ou com uma pessoa que não encosta em nada ali, chega, vai direto para a sessão. Mas eu normalmente ajudo a Dani a descarregar. Ah, uma coisa que a gente esqueceu de falar que precisa, ó. Para prender as mantas eu deixei no o suporte. saco. Cadê o saco? Eu deixei um saquinho com ele. Eu levei para casa, eu tava usando. Ah, é por isso. Eu deixei um saquinho pronto. E a gente sempre leva, né, para prender as mantas, que se você esquecer isso aqui e estiver usando um suporte e vai precisar prender, né, é o que você tem. Uma coisa bem legal. Como é que eu vou lembrar, mas como é que vai chegar na hora, eu vou esquecer de levar, sei lá, o grampo, por exemplo, o álcool ou, sei lá, alguma coisa, wrap. Como é que eu faço? Eu tenho um checklist aqui no celular. Não sei se vocês vão conseguir ver. Não dá pra ler, mas dá pra ver que tá. Tem uma listinha aqui no meu celular, ó. E aí aqui tá listado tudo que eu preciso. Aí cada coisa que eu vou pegando, eu vou colocando ali, ó. Tá vendo que ficou amarelinho? Eu vou colocando ali, tipo, esse aqui eu já peguei, esse aqui eu já peguei. E aí eu consigo listar tudo, tá? Eu consigo ver que, o que precisa? Manta base, wrap de modelagem, wrap de contenção, peguei flocate, peguei álcool, fundo de tecido, lenço umedecido, posicionadores, contrato do cliente tá certinho já, ou autorização de uso de imagem já tá tudo certinho. Inclusive a gente leva tipo um saquinho de lixo. Por que a gente leva um pacote de lixo? Porque às vezes a manta, o bebê fez cocô, xixi, alguma coisa assim, e daí a manta eu não quero misturar com as outras coisas depois, né, para não passar, não sujar. Aí eu vou colocar no saquinho separado. Termômetro, a fita crepe que a gente usa, tipo tudo. Ó, tem uma pergunta ali. Tudo e o suporte para fundo, vocês não levam? De que suporte para fundo exatamente é a pergunta? Se for tripé, não, porque o fundo a gente usa no chão.
não levamos. Ou muitas E o vezes... suporte para o puff a gente leva é a malinha, deixa eu até pegar ali para vocês verem o tamanho. E muitas vezes, por exemplo, você não vai levar um fundo para pôr atrás, lá na parede, para fotografar com os pais? Não, dependendo da casa do cliente, a gente consegue usar a própria parede lá dos clientes. Sempre tem alguma parede que a gente pode fotografar, ou fazer uma foto no quarto, ou uma foto que fica um pouco mais lifestyle, né, na casa do cliente, essa parte com os pais. Mas o newborn em si, a gente leva todas as coisas. E esse checklist eu deixo no celular, eu vou só clicando ali, vendo o que eu peguei já, o que tá faltando. Já para não ter problema. Suporte. Esse aqui é o saquinho desse aqui, suporte mini. As peças para encaixar, para montar o suporte estão aqui dentro. E isso aqui, ó, é o meu tripé de iluminação, só para vocês verem que ele cabe tranquilamente na mala. Ele nem precisa ficar atravessado, ele fica reto. E a nossa sombrinha, como a gente usa flash, a nossa sombrinha aqui, a gente usa no estúdio uma de 2 metros. Mas para ir na casa do cliente, ou viagens, a gente leva uma de 1,5, que também cabe ela desarmada, cabe, né, dentro dessa mala, que a gente deixa ela atravessadinha, cabe direitinho na mala. A gente já foi assim para vários lugares. Tá? É importante lembrar que assim, ó, quando a gente passou a usar mala, cara, isso foi muito mais fácil, tanto de transportar. Olha só, vamos supor que eu vá transportar. E vamos supor, inclusive, que eu esteja sozinho. Isso aqui não vai contar porque ele estaria dentro da mala. Ele estaria dentro da mala. Então, mas não vai dar pra ver assim, né, gente? Calma aí, eu vou para trás. O suporte aqui, ó, nas minhas costas. O puff aqui, ó, na minha mão. O baldinho. E eu vou com a mala. E ainda posso ir chutando aqui o climatizador se eu quiser. Ou eu posso fazer assim, ó. Tá quase igual um cangaceiro. Ó, tem várias possibilidades. Posso carregar o baldinho aqui. Já sei. Se eu fosse de avião, ia ter que levar baldinho na mala, tá, gente? Eu já carreguei baldinho na mala. Só que dependendo de quem carrega, dá umas amassadinhas, pode acontecer. Ó, prontinho. Aqui eu consigo levar tudo, ó. Tô sozinha. Ó, lavou, tchau. Tô indo pra casa do cliente. Mentira! Eu voltei! E só? Não esqueçam da câmera, tá? Porque a Bel aqui só não tá com a mochila da câmera. Não esqueçam, muito importante. Cartão, veja se o seu cartão de memória ele tá descarregado, que às vezes você só tem um cartão de memória, os dois, e daí você não tinha descarregado os seus cartões de memória e tá lá o cartão cheio. Observem se a bateria da câmera, você carregou a bateria da câmera? Tá tudo certinho? Você carregou a bateria da câmera? Tem o suficiente? Porque às vezes você não olha isso antes, aí vai chegar lá na casa do cliente e fala, cara, tá sem bateria, minha câmera, não trouxe o carregador de bateria, aí como é que eu vou fazer? Ou, nossa, meu cartão de memória tá cheio, eu não passei essas fotos pro computador, eu não tenho nenhum passador aqui agora, o que eu faço? Então, observe essas coisas antes, veja se você levou todos os equipamentos. Se você usa flash, veja se levou rádio flash, se tá precisando de pilha para alguma coisa. Então, sempre pense nesses detalhes para quando chegar na hora, você não passar perrengue, porque a sessão newborn já não é uma sessão muito fácil, ela é muito técnica, ela exige muitas coisas. Isso quando a gente está num ambiente ideal, que tá tudo fácil, que tem tudo na mão. Imagina quando falta alguma coisa e você já fica estressado, fica meio abalado psicologicamente, como é que você vai conseguir fazer essa sessão fluir bem? Se você não vai estar bem, porque fala, cara, eu esqueci do negócio, eu isso, eu aquilo, então, complicado, gente. Outra coisa importante facilita a sua vida. Normalmente, nós temos o hábito de não simplificar as coisas. As coisas, elas podem ser bem mais simples do que elas são, não é? A gente é que complica as coisas que acontecem nas nossas vidas. A gente pode facilitar tudo. Facilita a vida. Levar muita coisa. Usa a organização a seu favor, melhora seu tempo, melhora sua produtividade, faça tudo o que você pode fazer, tá? Você precisa entender todas essas coisinhas que são básicas, mas são coisas que organizam, que fazem com que você economize seu tempo. Imagina o tempo que você economiza preparando a mala, assim,
com a rapidez que eu preparei, organizando tudo dentro, sem achar que não vai caber, meu Deus, não vai caber, não vai caber. E tudo isso passa tranquilamente no peso, se você for viajar de avião, alguma coisa para fazer esse tipo de sessão. Normalmente, quando é sessão, assim, as viagens que a gente faz é de carro mesmo, tá? Mas, se você vai de avião, cabe, dá certo, tem como fazer também, já fizemos dessa forma, e dá super certo. Nessa mala, quantas produções tem? Temos 2 mantas, 2 props, um flocate. Cara, dá pra fazer 5 produções aí. Isso sem considerar que eu posso ficar trocando uma coisa para outra, assim, né? Usar a manta que eu tô levando pro balde, tô levando um wrap a mais que dá para usar, então, tipo... É que tem coisa sobrando, por exemplo, se a gente fosse fazer uma sessão com 3 produções, tem uma manta, daí tem uma manta de reserva, e daí tem 2 props, né? Então, mas o bebê não tá bonzinho, a gente não vai conseguir usar um prop para pôr ele de bracinho. Mas tem um flocate, entendeu? Então já tem o backup. E ainda dá pra fazer foto com os pais. A gente não colocou roupinha, por exemplo, mas você também podia colocar a roupinha, se quisesse, ali ia caber uma roupinha tranquilamente. Cabe até mais. Até meia dúzia de roupinha, fiquem tranquilos que ia dar certo. Então, a gente já pensou no plano B, já pensou no que ia precisar além disso. Se não deu essa manta, se o bebê sujou, se o bebê não quer ficar na pose nesse prop, tem o outro, tem o flocate, enfim, a gente já vai pensando no que pode acontecer e o que a gente pode fazer. Se não der isso, a gente usa isso. Letícia, a Letícia perguntou aqui, quem está iniciando, o que você indica na questão de cores, de mantas e flocates? Eu indico exatamente o que eu coloco, tá? A única exceção, talvez, seria a mantinha estampada verde que eu coloquei. Seria uma exceção, porque manta estampada, eu acho incrivelmente linda, só que é uma coisa que fica mais marcada. Então, você vai publicar uma foto, você pode usar várias vezes ela, mas você tem que dar um tempinho para publicar de novo, porque é muito difícil alguém não saber que é a mesma manta. Então, nesse caso, usaria uma lisa. Não teria uma verde estampada, teria uma verde lisa, teria bege, branco, azul, mas azul. Mas a gente vai fazer uma live só sobre cores. Sim, e só composição spoiler. Também. Então, cores mais neutras e cores coringa, que assim serve para menino e menina, é o ideal. É o ideal.